Bom, abra seu livro de matemática na página 75, onde a gente vai estudar sobre gráfico e tabela. Estou mostrando aí o modelo de um gráfico para vocês poderem entender melhor. E eu vou estar explicando rapidinho nesse vídeo o conceito de gráfico, tá? Tia, então o que é o conceito de gráfico? O que seria gráfico? Tá? Você já vem tendo essa ideia de gráfico desde o primeiro aninho, estudando sobre essa questão de gráfico, primeiro aninho, no segundo aninho, e agora no terceiro ano também, do mesmo jeito, estão visualizando essa questão ou vendo essa questão dos gráficos, tá? Então, o que seria gráfico, então, para mim relembrar esse conteúdo? São representações visuais que servem para exibir dados, ou seja, dados que a gente coleta de algumas informações, tá? Que a gente tem. A gente faz uma pergunta, pega todas as respostas e organiza de uma forma que fica mais fácil de visualizar. E aí a gente transforma isso em um gráfico, tá? As respostas que a gente obteve e transforma isso em um gráfico. Isso define como gráfico, tá? A partir das respostas que a gente teve de uma determinada pergunta, a gente pega aquelas respostas, tá? Todas as respostas que a gente teve e transforma aquelas perguntas, aquelas respostas, desculpa, em gráfico, tá? Organiza e transforma em gráfico. E existe vários tipos de gráfico. Existe o gráfico horizontal, o gráfico vertical, o gráfico de linha e o gráfico de pizza. São alguns dos que eu citei aqui para vocês, só para vocês terem noção. E esse aí, tem uma pergunta aí, que diz: os alunos de uma turma responderam a uma entrevista sobre o meio de locomoção que eles usavam para ir à escola. Aí os resultados estão aí nesse gráfico abaixo. Então, você percebe que a forma como ele se locomovia de suas casas até a escola, com a maior porcentagem aí, é de ônibus, essa parte aqui, ó, de ônibus, que tá lá em cima, nesse azul mais claro. Então, você percebe que em segundo lugar veio aqui a pé, e em terceiro lugar a bicicleta, aqui de vermelho, e por último de carro. Então, eles fizeram essa pesquisa, tá? Os alunos de uma turma responderam a uma pesquisa, uma entrevista que foi feita, da forma como ele se locomovia de suas casas até a escola. Então, aqui lá no topo, eles responderam que usava o meio de transporte seria o ônibus, tá? Para ele chegar até a escola. Só para vocês terem noção do que é gráfico, tá? Então, a partir desse gráfico aí, vocês vão responder essas atividades da página 75, a partir dessas explicações, tá? A partir desse gráfico, não, a partir das explicações que eu tô dando aqui, você vai fazer a leitura do gráfico da página 75, que tá aí, e vai responder essas perguntinhas que tem aí. Esse aqui é o modelo de uma tabela, e também os dados da tabela, ela serve para transformar, ou a gente fazer um gráfico dos dados dela. E do mesmo jeito, os dados do gráfico servem para a gente fazer uma tabela, tá? Como vocês observam aí na página 75, tá? Então, você vê aí na página 75, a primeira pergunta diz: na escola de Maurício há 2 turmas de terceiro ano, A e B. Aí mandou você analisar o gráfico, construído e completar a tabela. A partir da leitura dessa tabela, a partir da leitura do gráfico, você vai preencher a tabela, tá? Nessa pergunta aí, tá pedindo para você fazer a leitura do gráfico, e ao lado desse gráfico aí da página 75, você vai fazer, responder essa tabela, tá? Que tá aí ao lado desse gráfico. Nesse caso aí, tá? Por isso que tanto o gráfico serve para fazer uma tabela, quanto a tabela serve para você, a partir das informações da tabela, serve para você fazer um gráfico. Só para você entender melhor esse conteúdozinho, tá? Sobre gráfico e tabela. Então, os gráficos são representações visuais que servem para exibir dados, ou seja, dados que a gente coleta de algumas informações. A gente faz uma pergunta, pega todas as respostas, organiza essas respostas de uma forma que fica mais visível, tá? E a gente transforma isso em um gráfico, tá? Ou então em uma tabela, para a gente entender melhor, tá? Fica a dica.